Deus tem colocado no meu coração uma palavra para essa manhã, que é a palavra que... Obrigado, querido. Obrigado. Aí, ó, obreiro de Deus, que define a nossa humilhação nessa terra, a nossa caminhada nessa terra. É importante a gente entender que no mundo tudo passa, tudo tem um tempo, e nós temos que aproveitar esse tempo para produzir, né? Jesus lá em João 15 fala que você vades e deis fruto. Então nós somos chamados para dar frutos para Deus. E muito mais que dar frutos, é sermos discípulos, caminharmos conscientes, firmes, com certeza, com a vida firmada na palavra. Eu sempre tenho dito aqui nessa igreja que, ainda que as coisas aconteçam que não nos agradam, isso não interfere no plano de Deus em nossas vidas. Nós somos muito mais do que vemos, do que sentimos. Nós somos pessoas que agimos pela fé. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vivemos pela fé. Pela fé. E Deus me deu essa palavra, sei que muitos conhecem, está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus conta essa parábola. Aqui. Obrigado, Franca. Franca é uma bênção. Franca, Paulinho, esqueci de dizer, ó. Deus, homem de Deus, Paulinho está maçaroca, está malhando, fortão. Deus abençoe, Paulinho. Jesus estava terminando o Sermão do Monte, e esse Sermão do Monte, Jesus passou mais de 7 dias com os discípulos na montanha, por isso que é o Sermão da Montanha. E Jesus estava dando ensinamento aos seus discípulos a respeito das coisas relacionadas à vida, ao dia a dia. Por isso que é lindo quando você pega de Mateus capítulo 5, né, o Sermão da Bem-aventurança, até o capítulo 7, Jesus falou a todo aquele que vê, que ouve, ensinamentos. E aqui Jesus vai encerrar contando essa parábola, não para aqueles que veem, mas para aqueles que ouvem. Muito interessante. Esses ensinamentos de Jesus ainda permeiam até os dias de hoje. E como nós podemos aplicá-los em nossas vidas? E é isso que esse texto fala. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. E combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Só até aí. Queridos, como podemos ter uma vida alicerçada? Como podemos ter uma vida que possa resistir os reveses da vida? É importante, porque a vida, ela não é fácil. Ela nos traz muitos momentos que nós não sabemos o que fazer, como agir. Eu quero que vocês entendam isso, que existem coisas que fogem às nossas capacidades, às nossas habilidades, as nossas espertezas, né? Não estou falando nem expertises, né? Às vezes
Tem muita gente esperta demais. Mas uma coisa Jesus está nos ensinando, porque quando ele termina o Sermão da Montanha, ele fala a respeito de edificar a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Ele usa aqui as figuras dessas duas casas para falar a respeito da vida, para falar a respeito dos encontros, das circunstâncias, das mudanças. Jesus usa a figura aqui dessas duas casas para nos ensinar que a vida, ela não pode ser mudada. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que estar firme somos nós. Que as coisas vêm tanto para os bons como para os ruins. Então não importa que você seja uma pessoa piedosa, bondosa, uma pessoa fiel, isso não muda as circunstâncias das coisas naturais ou das coisas sobrenaturais. Ah, por que aconteceu isso comigo? Ah, por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu isso com a igreja? Porque, irmãos, nós temos que entender que precisamos ter uma vida alicerçada em Cristo. Em Cristo está a segurança. Em Cristo está a firmeza. E Jesus está justamente falando a respeito disso, quando ele encerra o seu sermão da montanha, dizendo, todos aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é a melhor parte da vida, porque a gente não tem maior segurança, não tem nenhuma certeza fora de Cristo. Nós estamos atravessando um momento que tudo pode acontecer. É muito bom a gente ter cuidado, ter planejamento, é muito bom a gente ter cálculos. Eu fico muito feliz de verem jovens aqui se habilitando, crescendo, né? A gente fica muito feliz com a Pâmela, né? Daqui a pouquinho vai se formar em Direito, né, Pâmela? Que lindo! Viu como passou aquela fase? Não é? É muito bom a gente ver as pessoas crescendo, mas também é importante na vida nós termos uma vida alicerçada, uma vida firme para segurar o que pode ocorrer. E muito me pesou a respeito desse texto, porque Jesus fala que as circunstâncias, elas podem ser naturais ou sobrenaturais. O que isso significa? Que as coisas acontecem de um jeito ou de outro, as coisas podem nos atingir, podem chegar até as nossas vidas. E Jesus estava falando, olha, todos aqueles que estão escutando estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-los a uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Está ali firme na rocha. Jesus está falando aqui dessa casa, não numa visão literal, mas uma casa, numa visão de construção de existência relacional. Jesus está falando de relacionamento com Ele, com Deus. Porque tudo que a gente pensa que não vai acontecer, pode acontecer. E Jesus fala a respeito dessa realidade, dizendo que as ações naturais ou sobrenaturais não
podem mudar quem nós somos em Deus. O que nós construímos em Cristo é maior do que tudo que essa vida possa nos ameaçar. Repito, o que nós construímos em Cristo é poderoso para nos guardar de tudo que essa vida possa nos ameaçar. Seja problema na família, doenças, seja problema financeiro, seja casos inesperados, seja qualquer que for, nada pode nos tirar desse alicerce, dessa rocha, dessa presença maravilhosa. Jesus falou, olha, você precisa ser uma pessoa prudente, ser discípulo, andar com Cristo. E ele fala, olha, porque pode vir a chuva, pode vir o vento forte, os rios podem subir o nível de água, podem dar de encontro à casa, mas se ela estiver construída na rocha, ela não vai cair. Ela não vai cair. É muito importante isso, que você entenda. A nossa vida não está solta. Nós somos discípulos de Jesus. Em nenhum momento o inimigo vai ter brecha em nossas vidas para nos acusar, para dizer, olha lá, está vendo? O cristão só é crente da igreja. Só é pastor quando está pregando. Ensina, mas não vive. A gente escuta muito dessas coisas. Mas é muito bom também de ouvir, olha, aquele irmão é o irmão de oração firme. Aquela irmã pegou o ministério e não largou. Vieram o vento forte. O nível do rio subiram. Bateu de encontro àquela casa, mas ela não caiu. Não mudou. Nós não podemos viver uma vida de nuances, né? Uma hora estou bem, uma hora estou mal, uma hora estou bem. Não. Crente tem que estar firme em todos os momentos. Nós estamos na rocha, amém, irmãos? Nós estamos na rocha, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Estamos na rocha. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque todo esse tempo não foi só uma experiência para mim, mas também foi para a igreja. E eu orava muito lá no hospital, pedindo, Senhor, sustenta os líderes, que haja paz, haja comunhão, haja humildade, porque nessa hora da crise que a gente vai ver quem está alicerçado. Quem tem o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo nos é demonstrado não é quando tudo vai bem, mas quando tivermos desafios, crises, problemas. Aí a gente vai ver o dom do Espírito Santo. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, quando eu estava lá no CTI, eu falei, Senhor, qual é o motivo do Senhor me trazer aqui? Um homem cheio de vaidade. Eu era um cara muito cuidadoso com a saúde, sempre fazia meus exames, tudo normal, todos os anos. Muito preocupado com a alimentação. E fazendo musculação, tudo para viver bem, para chegar a uma idade saudável. E, de repente, eu estava num centro de um isolamento e pedindo, Senhor, deixa eu ver só a luz do dia.
porque a minha cama ficava meio... A cabeceira ficava para trás da janela, a janela ficava atrás da cabeceira e eu não conseguia enxergar nada. E eu falava para a enfermeira assim, poxa, minha vontade é ver a luz do dia. Eu não conseguia ver. Eu queria ver a luz do dia, irmãos. E falava, Senhor. E o Espírito Santo me levava. Você construiu a sua casa sobre a rocha. Vocês entendem isso? Você está nas minhas mãos. E via notícias assim, notícias que não nos agradavam. Entende por que o vento forte batia na casa? O nível do rio subia, dava de ímpeto contra a casa, e eu estava lá, Senhor, orando, todo o tempo lendo a Bíblia, todo o tempo estudando, e eu falei, Senhor, meu coração está em Ti. Eu quero dizer para os irmãos que as duas casas sofrem as mesmas ações dessa vida. Pelo fato de você estar em Cristo, estar alicerçado, não significa que você não vai enfrentar problemas. O caso aqui não é que uma casa foi construída na areia e a outra na rocha simplesmente. O caso aqui é que todas as duas casas sofreram ações de ímpeto para destruí-las. E nós precisamos entender isso. Olha que Jesus falou, olha, se você é prudente, se você tem realmente ouvido as minhas palavras, vou te assemelhar a alguém que construiu a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combater aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando você está sobre a rocha, você aguenta. Quando você está sobre a rocha, nada te tira do propósito de Deus. É diferente de quando você constrói a sua casa sobre a areia, sobre falsos ensinamentos, falsos momentos. E nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ouvir coisas que não nos agradam. Mas isso será um motivo de nos tirar da presença de Deus? Será um motivo de nos tirar do propósito, do ministério? As pessoas vão nos abandonar, as pessoas vão nos trair, mas você está construído aonde? Na rocha ou na areia? Muitas vezes os propósitos de Deus nos levam para um campo da prova. E o campo da prova é o tempo. Porque quem fica hospitalizado, ou quem está vivendo no deserto, você fica com o pensamento, quero logo sair dessa situação, quero logo sair esse apertamento. E parece que um dia é um mês. É muito complicado. E aqui está uma referência de que não temos que ter uma vida superficial com Deus. Não podemos ter uma vida de aparência com a palavra, na oração. Quando a irmã estava orando aqui, todo momento do culto, o Marcelo cantando, eu falei com a pastora Silvia, eu falei, o Marcelo está cantando muito. Está com a voz linda. Quando a irmã Cidete estava orando ali,
eu não aguentei. Foi um derramar tão puro, tão ligado no Espírito Santo. A gente sente como é bom estar alicerçado, como é bom estar edificado sobre a rocha. Porque a nossa vida como humanos, ela é cheia de vaidade. Cheia de vaidade, porque a gente quer motivar as pessoas, a gente quer incentivar, a gente que tem interesse que as pessoas cresçam. Tudo isso é maravilhoso, mas não é tudo. Tudo isso é importante, mas não é tudo. Coisas acontecem. E a única coisa que vai fazer a diferença é saber como você está com Cristo. Como você está com a palavra. Esses dias eu estava olhando, porque eu pesava 92 quilos, massa magra, sentia orgulhoso, e de repente, estou pesando 70 e poucos quilos. Agora que eu estou pegando mais peso, a imunidade abaixou, muitos enjoos. Eu olhei assim, falei, tudo é importante, mas não é tudo. Aí me apareceu uma foto minha, e o Espírito falou assim, ó, tá vendo? Eu comparei. Eu não sei se está aí. Está aí, pô. Olha como é que eu estava, não vou falar bonitão, mas estava bem. Estava bem, eu falei, Senhor. O que eu quero dizer para vocês, isso é importante, mas não é tudo. Porque a vida, se não for construída na rocha, isso atinge a vida emocional, isso atinge o corpo, isso atinge os nossos planos, sonhos, projetos. Quando a vida está construída na areia, ela se esvai, ela se perde. Por isso Jesus falou, aonde está construída a sua casa, a sua vida? Você construiu aonde? Na rocha? Ou a sua construção de vida está sobre a areia movediça? Quando Jesus terminou de dar esse sermão, ele estava ensinando aos seus discípulos o que é a relação que nós temos com a vida. São com os objetos, são com as coisas, ou nós temos firmeza que o que nos segura a vida é Cristo. É importante isso. Há um tempo atrás, eu me recordo que o pastor Humberto passou por uma situação, né, pastor Humberto? O pastor Humberto, umas 2 ou 3 vezes, parecia que não ia voltar. A gente foi lá no hospital em Caxias, depois outro hospital lá para dentro. Pastor Humberto fortão, pastor Humberto é um touro, né? Pastor Humberto é um valente, é um touro. Homem de uma força tremenda. E eu levei o pastor Humberto no meu carro daqui, acho que foi para Caxias. Ele chorando de dor, gemendo. Gemendo, né, pastor Humberto?
não tinha posição, pastor Humberto. Eu falei, aguenta aí. Chegamos lá, pastor Humberto foi para a sala do CTI, depois foi para a cirurgia. Vamos embora, ficamos ali. No final, eu nunca imaginei, né? Ia pegar o pastor Humberto no colo. O pastor Humberto já estava magrinho, tadinho. Estava magrinho. Eu falei, meu irmão, mas está ali, ó. Sem reclamar, sem murmurar. A vida construída na rocha. Sem voltar atrás, sem o inimigo acusar. Olha aí, ó. Já está reclamando. Teve pessoas que falaram assim, poxa, eu pensei que você não fosse voltar. Mas a minha vida, as nossas vidas, elas estão construídas sobre a rocha. E Jesus falou que a força da natureza vai combater nas duas casas. Não significa que você está em Cristo, que você está imune, que você está livre. O importante é que você está firme quando o tempo ruim vier. Quando o momento difícil vier, você não vai ser abalado, vai ser destruído. O mundo espera. O mundo está olhando. O mundo aguarda pelos verdadeiros servos de Deus, pelo nosso testemunho, irmãos. É sobre isso que a palavra do Eterno está dizendo para nós. Edificar a casa sobre a rocha significa andar com Cristo, ser discípulo de Jesus, praticar aquilo que aprendeu na palavra. Não é viver na superficialidade. A sólida base de uma vida edificada na rocha é a obediência, amém? A sólida base de uma vida edificada é a obediência na palavra de Deus. Quem tem uma vida obediente na palavra de Deus, pode vir a tempestade da vida, pode vir um vento forte, pode vir as informações mais absurdas, mas a sua prática de vida com Deus, ela permanece. O Espírito Santo está com você. O irmão pode colocar aí Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 27. Tiago. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes, engana o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura, imaculada, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É a praticidade, é a vida relacional, é você não ceder ao pecado, é você não voltar atrás. Eu estava ouvindo um testemunho do pastor da Assembleia de Deus, Marquinhos Menezes, e ele também passou por uma situação de câncer no estômago,
E assim, a vida da pessoa muda. Mas vento forte, nível do rio subindo, dando de ímpeto contra a casa permaneceu firme, inabalável. A situação vai apertar de todos os lados. Vai apertar física, emocional, financeira, vai apertar de maneira em que parece que vai ser o fim. Parece. Mas a casa está edificada na rocha. É sobre isso que nós temos que aprender a viver dia a dia. Nós não queremos que aconteça coisa que venha nos surpreender, mas dizer para Deus: Senhor, eu estou na rocha. Eu estou aqui, Senhor, e nada vai tirar o meu testemunho, a minha fé. Você pensa que Deus não está vendo, que Deus não está agindo? Você pensa que Deus não sabe o que você está passando, está vivendo? Saiba que Deus sabe de todas as coisas. Saiba que Deus compreende todas as coisas. Ele sabe, no momento certo, o que você precisa. E não vai falhar, amém? Eu quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus, e diga para Deus: Senhor, a minha vida está na rocha. A minha vida está em Ti. Eu sei que muitas coisas você tem aguentado calada. Mas Deus não te deixou. Ele está com você. Senhor Deus e Pai, na manhã desse dia, nós declaramos pela fé, de todo o coração, que somos do Senhor, que a nossa vida, a nossa fé, jamais será destruída. Pode vir o vento forte, o nível do rio subir, dar de encontro à nossa vida, mas nós estamos construídos sobre a rocha. A Tua palavra, os Seus ensinamentos se tornaram prática de vivência diária, não só de ouvir, mas de praticá-las, Senhor Deus, em nossas vidas, todas as lições. Pai, abençoa essa igreja, todos os pastores, líderes, ministérios. Pai, todas as ações que essa igreja faz, nas nossas casas, chefes de família, Senhor Deus, eu oro pelos Teus servos, maridos, esposas, toma em Tuas mãos os filhos, toma em Tuas mãos nosso trabalho, nosso sustento, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor Deus, a nossa saúde. Pai, guarda-nos, porque em Ti somos mais que vencedores, e nada do que aconteceu, que esteja acontecendo, é maior do que a Tua presença. Tira o medo, tira o pavor, tira, Senhor, as ameaças dessa vida, Senhor Deus. Nos dê a Tua palavra, nos dê, Senhor Deus, a Tua unção, nos dê, Senhor Deus, agora os dons espirituais. Pai, encha as nossas vidas do Teu poder. Fortaleça, Senhor Deus, os nossos pés, os nossos ossos, nervos, músculos. Ah, Senhor, esteja conosco na saúde ou na enfermidade, na dificuldade, Senhor Deus, ou na abundância. Tu és o nosso Deus, nunca vai falhar. Guarda, Senhor Deus, o mundo, Senhor, precisa da igreja. Guarda a igreja para que os Teus filhos possam testemunhar. O mundo precisa dos pastores. Guarda os pastores, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra. Guarda os professores, Senhor Deus, para que possam ensinar a Tua palavra. O mundo precisa de homens, de mulheres, usados pelo Teu Espírito, Senhor.
para fazer a mudança. Pai, em nome de Jesus, que ninguém ceda, que ninguém volte atrás, que ninguém quebre a aliança com o Senhor. Nos guarda, Senhor, no íntimo, no profundo, Senhor Deus. Nos dê a confiança, a certeza que somos do Senhor, que esse mundo, Senhor, precisa da Tua palavra. Usa-nos, Senhor. Pedimos a Tua bênção. Pedimos, Senhor Deus, a Tua unção. Pedimos, Senhor Deus, o Teu poder sobre nós. Nós te agradecemos nessa manhã. Você pode dizer amém? Diga, minha vida está construída sobre a rocha. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você é uma casa edificada sobre a rocha. Você e eu somos uma casa edificada sobre a rocha. Como é importante as pessoas olharem nós e falar assim: pô, eu me espelho na sua fé, eu me espelho nas suas atitudes. E é muito importante isso, irmãos. É Mateus 5, versículo, se não me engano, 13. Pode colocar aí, irmão. Olha só, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus sempre faz uma comparação do que é e do que não é. Vós sois o sal da terra. Para nada nada presta, né? Senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim era o uso do sal para conservar os alimentos de pesca, as carnes. Quando perdia a sua especificidade, eles pegavam assim com a pá e jogavam no meio da rua. E era pisado pelas pessoas, pelos animais. Nada presta. Eu quero dizer, nós somos o sal da terra. O mundo precisa ser temperado. E nós somos esses agentes do tempero de Deus. As pessoas estão se estragando. As pessoas precisam de uma oportunidade. Você e eu somos o sal dessa terra. É importante isso. Sabe, irmãos, para continuar aqui, às vezes a gente se decepciona com as pessoas, porque as pessoas são assim. Tem pessoas que têm níveis, né, de fé. Tem pessoas que aguentam mesmo, tem pessoas que não aguentam, não. É um nível de fé. Mas a gente não tem poder para julgar ninguém. Sabe, a gente não tem poder para julgar ninguém. Nós precisamos ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que tem pessoas que falham. Quando no momento que tinha que dar testemunho, elas falham. Né? Elas voltam atrás para os vícios, elas voltam atrás para o mau testemunho. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar as pessoas? Somos nada. Amém? Deus possa nos abençoar e venha o que vier. Venha o que vier. É nesse período da minha situação difícil, eu dei muito mais valor, né, à família, à igreja, amigos, dei muito mais valor às pessoas. A minha esposa, a Daísa dá aula em 3 colégios. E foi um momento mais difícil das nossas vidas. Eu falava, Daísa, pode deixar, eu fico sozinho, mas no fundo eu queria que ela fosse.
Deus ia todo dia para o Cosme Velho. Todos os dias. Deus ia para o Cosme Velho. E eu falava, filha, não vem não, deixa. Deixa. E você fazer sua higiene na cama, suas necessidades na cama, na enfermaria, né, no leito. E você fazer as coisas e você aprender. Você foi construído sobre a rocha. Isso que eu quero que você entenda. Nada pode mudar a nossa vida com Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado.